Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Moradores de Paquetá na bronca. Eles fizeram um protesto contra a redução das viagens para a Praça 15. Só a população não tem como solucionar o caos que vai ser gerado com essa nova grade. Uma feira com barracas e rodas de conversa lembra no Rio o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E o ator e dublador Orlando Drummond é tema de uma biografia que vai ser lançada esta semana no Rio. Personagem preferido? Não, isso não tem essa história. Scooby-Doo, Popeye, Alf, Gato Guerreiro, é muita coisa. Não saia daí, a gente volta já. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do protesto realizado por moradores de Paquetá contra a mudança nos horários das barcas. As viagens entre o bairro e a Praça 15 vão ser reduzidas a partir de sexta-feira, de acordo com a decisão da concessionária CCR Barcas. Moradores de Paquetá saíram em direção ao Palácio Guanabara, sede do governo estadual. Durante o percurso, eles cantaram em uma única voz. Os moradores reclamam das alterações nos intervalos e o número de viagens. De acordo com a proposta da CCR Barcas, responsável pela operação, o trajeto Praça 15 Paquetá vai ter uma redução de 7 viagens durante o dia. Nos finais de semana, a queda será de 25 para 12 viagens. As mudanças entram em vigor no dia 25 de janeiro. De acordo com a CCR Barcas, essas medidas visam melhorar a eficiência operacional. O governo do estado reconhece que a CCR Barcas tem um prejuízo de quase 70 milhões de reais por ano. O atual contrato é válido até 2023. Uma nova licitação pode acontecer a qualquer momento. Com quase 5 mil habitantes, o único acesso à ilha via transporte público é feito através das barcas. Os moradores fizeram um abaixo-assinado virtual para tentar sensibilizar as autoridades. Eles foram recebidos por representantes do governo. A gente conversou com o subsecretário da Casa Civil, conversamos com a subsecretária de Mobilidade da Secretaria de Transporte e também com o subsecretário militar. Foi uma reunião em que a gente pôde explanar sobre os problemas que vão ser trazidos com a implementação dessa nova grade. E o governo, então, tomou ciência através da carta que a gente entregou também ao governador e através do relatório que os paquetaenses produziram, que a gente entregou para esses subsecretários e pedindo encaminhamento para o governador para que a gente possa junto pensar soluções, porque só a população não tem como solucionar o caos que vai ser gerado com essa nova grade. Eu acho que em 2020 a gente vai ter um desafio muito grande no país, que é ver se a classe trabalhadora vai entrar no jogo. Nos últimos anos, a classe trabalhadora está meio que assistindo a destruição de vários dos seus direitos, como a reforma trabalhista durante o governo Temer e a reforma da Previdência durante o governo Bolsonaro. Se houver uma intervenção popular com força no Brasil, pode ser que a gente reencontre o rumo de construir uma sociedade mais democrática, menos desigual. Se a classe trabalhadora continuar assistindo da arquibancada, a gente vai ver, infelizmente, tanto os ataques aos direitos como as ameaças à democracia crescerem. A perspectiva é que a gente possa continuar avançando em todas as matérias, em todos os segmentos da sociedade, mas especialmente nas políticas públicas voltadas a animais. Que a gente possa ter um maior número de castrações na cidade, ampliar esse programa, que a gente possa ter um hospital veterinário na cidade do Rio de Janeiro, que possa dar assistência às pessoas que não têm condição financeira, que sofrem,
Só as pessoas que têm um poder aquisitivo alto têm o direito de levar os seus animais, né, para receberem esse atendimento, e as pessoas que não têm são obrigadas a conviver com a dor e o sofrimento dos animais. Então eu espero que na próxima legislatura a gente possa estar contemplando a nossa sociedade com esses equipamentos. O programa Segurança Presente vai chegar nessa quarta a Bom Sucesso. O bairro será o primeiro da zona da Leopoldina a receber a operação. Com pouco mais de 2 km² de extensão, Bom Sucesso é um bairro cercado pelos mais perigosos complexos da cidade, Maré e Alemão. Mas a localização geográfica se torna importante para a estratégia da segurança pública. Fico muito feliz de ver mais uma base instalada do programa Segurança Presente, para que nós possamos dar continuidade a essa renovação da história do Rio de Janeiro, permitindo que ele seja um estado de esperança para os nossos jovens e para as futuras gerações. Copacabana recebeu o projeto Segurança Presente essa semana. Com 44 agentes fixos, entre policiais militares, civis e assistentes sociais, a equipe vai trabalhar das 8 da manhã às 2 da madrugada. É o diferenciado porque tem a participação dos civis e pratica também assistência social, o encaminhamento de moradores de rua, que é muito importante num programa de polícia de proximidade. A sede está instalada na rua Figueiredo Magalhães, esquina com Toneleiro. A estratégia é tornar a base itinerante para atender outros pontos do bairro. Os agentes fixos da operação terão o apoio de mais 30 policiais militares escalados para trabalhar em dias de folga. O patrulhamento é feito a pé, de bicicletas, motocicletas e carros. Copacabana não poderia ficar sem o Segurança Presente. Programa este é conquistado pela população e considerado pela população um êxito total. A previsão do governo do estado é inaugurar outras bases em Irajá, Madureira e Jacarepaguá. Ao longo desse ano, o programa Segurança Presente, que faz parte do programa de polícia de proximidade da Polícia Militar, estará se estendendo a outros bairros e a interiorização do estado. Grupamento, sente! Apresentar! E você vai ver no próximo bloco. O ator e dublador Orlando Drummond fala a nossa reportagem às vésperas do lançamento da biografia sobre a vida do artista que completou 100 anos em 2019. Em outubro do ano que vem, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas atenção, o cadastro eleitoral vai fechar alguns meses antes, em maio. Por isso, quem precisar alterar o domicílio eleitoral, pedir transferência para uma sessão adaptada ou solicitar qualquer alteração nos dados da Justiça Eleitoral, deve procurar um cartório o quanto antes. Quem quiser tirar o título de eleitor também tem até maio do ano que vem para procurar um cartório. Depois desse prazo, a pessoa vai até receber o documento, mas o registro dela na Justiça Eleitoral só vai valer para as eleições seguintes. O eleitor também deve ficar atento para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Quem deixou de votar por 3 vezes seguidas, por exemplo, pode ter o título cancelado e, com isso, ser impedido de tomar posse em cargo público, entre outras punições. Quem está fora do Brasil tem até 30 dias após o retorno para regularizar a situação sem sofrer nenhuma sanção. A comemoração do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa foi marcada no Rio por uma série de eventos. Barracas de várias religiões, rodas de conversa durante todo o dia. A feira em plena Cinelândia chamou a atenção de quem passava pelo centro. O evento lembrou no Rio o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, instituído em 2007 em homenagem à Mãe Gilda e à Lorixá vítima de intolerância religiosa. A data tem por objetivo promover o respeito, o diálogo e a defesa do Estado laico. Nesse momento que marcha o ódio, a intolerância, o racismo contra a democracia, nada melhor de voltar a esse espaço numa congregação de caminhar pela liberdade, pelo respeito, pela diversidade e respeito ao Estado laico. As agressões, que antes que era escondida, agora virou pública. E sua face mais cruel
História é os traficantes que se dizem evangélicos, que proíbem a Umbanda e o Candomblé de trocar nas comunidades da Baixada Fluminense, na Zona Oeste, né, Campos e São Gonçalo, na periferia. Então, nós temos que dar as mãos num momento como esse e dizer que dá um basta. Só vamos conseguir parar se todos compreenderem que isso é uma ameaça, não é só Umbanda ou Candomblé, é uma ameaça à sociedade brasileira. Prestes a completar 2 meses no cargo, o diretor da Biblioteca Nacional, Rafael Nogueira, anunciou os desafios para 2020. Formado em Filosofia e Direito e com mestrado em Educação, Rafael elegeu como principais objetivos aumentar a segurança do prédio e atrair mais leitores para a biblioteca. Confira a entrevista concedida pelo diretor ao repórter Renato Chapô. Rafael Nogueira chegou à Biblioteca Nacional em dezembro do ano passado e tem como uma das principais metas atrair mais leitores para cá. Como é que se cria o hábito da leitura? Os leitores podem ser atraídos para a biblioteca, primeiro, né, ensinando como ler. É uma das atividades às quais eu tenho me dedicado muito nos últimos anos. Então, mostrando, e como ler não é só o segredo de como você, digamos assim, interpretar frases difíceis ou encontrar informações escondidas, mas também o como ler no sentido de como selecionar o que ler. Segundo seus interesses, segundo suas perguntas mais profundas, como é que você monta uma lista de leitura? E aí sim, como é que você encontra no livro essas informações? Então eu tenho trabalhado muito com isso e acho que trazer isso para cá vai ser muito interessante. De acordo com as pesquisas mais recentes, cerca de 40% dos brasileiros nunca pegaram num livro. Como é que se cria uma política de leitura num país onde essa quantidade de gente nunca leu? Isso é um grande problema, porque a gente tem uma história, se a gente pegar também os dados do analfabetismo, a gente tem uma história muito recente de vitória contra o analfabetismo, e vitória eu quero dizer, de que da maioria indo para a escola, sendo alfabetizada em casa ou qualquer coisa nesse sentido. Então, hábitos da nossa história, hábitos de resolver tudo de forma oral, hábitos de aprender tudo, memorizar de forma oral, esses hábitos continuam. Então, eu acho que o brasileiro, ele precisa perceber que é muito mais interessante nós usarmos essa memória extraordinária de todo o Ocidente, de todo o mundo, que é o livro. O livro consegue manter em suas páginas pensamentos, histórias de 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, o que a memória às vezes vai alterando. Dá para traçar um perfil do leitor que vem até aqui, a Biblioteca Nacional? A Biblioteca Nacional, ela é muito visitada por perfis muito variados. Por exemplo, vem crianças em idade escolar aqui, nas férias, famílias inteiras vêm visitar, mas também pelo seguinte, isso é um monumento, né? O prédio é belíssimo, nós temos aqui também itens raros que as pessoas adoram olhar, mas eu sei que, Renato, você quer saber do leitor, né? O leitor que mais frequenta é o pesquisador. É justamente aquele que vai fazer um trabalho acadêmico. Eu quero alterar isso, não para que mais pessoas acessem, por exemplo, objetos raros que deveriam ficar em ampla segurança, mas para que as pessoas tenham acesso justamente àqueles livros formativos e que essa biblioteca seja uma casa de saber, uma casa que faça com que as pessoas queiram ler mais e aprendam como ler melhor. Quais são os projetos para a Biblioteca Nacional? Primeiro é segurança, manter a segurança daqui. A gente sabe que a biblioteca, assim como todos os grandes prédios públicos e históricos do Rio de Janeiro, precisam de cuidados com essa questão de incêndio. A gente teve aquele susto, né, com o Museu Nacional, mas a gente aqui já está bastante adiantado, então eu já cheguei nos primeiros dias vendo tudo o que faltava para conseguirmos a certificação dos bombeiros e estarmos perfeitamente defendidos contra problemas de incêndio. Também questões elétricas, tudo isso vai ser minha prioridade, assim como a luta contra furtos, né? A gente precisa também tomar muito cuidado para que os itens da biblioteca permaneçam na biblioteca. O outro lado é a busca pela preservação da memória nacional, a memória da identidade nacional, a memória literária nacional e também iconográfica. As bibliotecas nacionais são um tipo muito particular de bibliotecas que se voltam a justamente criar, do ponto de vista da difusão da informação, a memória bibliográfica. E do ponto de vista da preservação, ela tem a preocupação em manter essa memória para as próximas gerações. Então a gente tem essa preocupação precípua aí com a memória. A biblioteca, na era digital, se tornou uma coisa obsoleta? Não, de jeito nenhum. Eu acho que é óbvio que a biblioteca, os bibliotecários, os professores,
eles precisam acompanhar todas essas mudanças, porque o ato de estudar e o ato de ler mudou. É evidente, eu tenho um Kindle, eu acesso muitos textos que são chamados e-books, né, os livros eletrônicos, a gente lê muito blog, muita página virtual, então assim, isso é uma realidade e ela tem um lado muito bom. Né, que o acesso ele é ampliado. Qual que é o problema? Nós criamos uma selva enorme. Todos esses caminhos precisam ser abertos também na cultura. É como se, quanto mais informação, mais livro publicado e mais dados disponíveis, que é o que a internet fornece a qualquer cidadão, mais a sensação de selva. Eu não sei por onde começar, eu não sei onde eu estou, me perdi. Não é verdade? Então a gente precisa também, a biblioteca, o bibliotecário, o professor, precisa ensinar, é por aqui. A pergunta que você está fazendo é melhor colocada desta forma e você encontra a resposta aqui. A ordem de leitura pode ser essa, o acesso pode ser dado aqui. Então, assim, se nós conseguirmos ajudar o leitor a encontrar os livros certos e as informações certas, nós estamos cumprindo o nosso papel. Vai ser lançada nesta quinta-feira a biografia do ator e dublador Orlando Drummond, escrita pelo jornalista Vitor Gagliardo. São 100 anos de história. Famoso na televisão por interpretar o seu peru na escolinha do professor Raimundo, Orlando também prestou a voz a inúmeros personagens marcantes de animação, como Popeye e Scooby-Doo. Ah, você quer, não é? Você é quem pediu. Um marinheiro brigão, um extraterrestre, um gato que persegue um passarinho ou um cão que conversa com humanos. Todos esses desenhos animados, além de personagens em filmes como 007, Titanic, Loucademia de Polícia, Guerra nas Estrelas e O Exorcista, têm em comum, na versão nacional, a força da voz de Orlando Drummond. Mentirá para nos confundir, mas também vai misturar mentiras com verdades para nos atacar. E quem não conhece os trejeitos ou os bordões de seu peru, papel que interpretou na televisão e que tem lugar cativo no imaginário de todo o país. Carioca de Todos os Santos, morador de Vila Isabel, Orlando Drummond sempre emprestou muito mais do que a fala às figuras da ficção, ajudando a criar características que marcariam o audiovisual brasileiro e a vida de muitos fãs para sempre. Personagem preferido? Não, isso não tem essa história. Scooby-Doo, Popeye, Alf, Gato Guerreiro. É muita coisa, tem muita coisa para dar preferência a uma. Depois de contar tantos enredos, é a vez de o público conhecer a trajetória do próprio artista. Em Orlando Drummond, versão brasileira, o caminho trilhado desde contra-regra de rádio a ator de TV é revisitado com carinho. Tudo iniciou em 2015, quando tive a ideia. Eu conheço o Drummond através do Felipe, que é amigo de infância da Thaís, que é minha esposa. E aí eu pensei, por que não, né? Eu cresci ouvindo o Drummond com o Scooby, Gargamel, o Gato Guerreiro, Popeye e depois o seu peru na escola. Então, por que não contar a história dele, que é que era o maior, ainda é, né, o maior dublador da história do país? Por que não? Aos 100 anos, pai de um casal de filhos, avô de 5 e bisavô de um par, Orlando quer mais. Já cheguei já, quero mais. Mais quantos? Quantos Deus quiser, que é meu chapa. O ano do centenário começou com homenagem em bloco de carnaval, teve dublagem para comercial, participação em programa de TV e a biografia vai contar todas essas histórias, curiosidades, quem sabe até o segredo para a longevidade. Aqui é o meu lado, a minha glória. Meu amor eterno. A indústria do entretenimento e a vida em família servem de pano de fundo para mostrar detalhes pouco conhecidos, como a paixão por boxe, remo e carros antigos. Sempre gaiato e brincalhão. Scooby-Doo entrou na vida dele em 51. Foi quando ele, voltando de uma lua de mel, ele morava num outro endereço, que não é aqui, tinha um gato que toda noite miava. E esse gato infernizava a vida dele. E assim, ele descobriu que o gato miava certo dia porque tinha sempre um cara que invadia uma leiteria que era em frente à casa dele. Ele, um dia revoltado, pegou um balde d'água para espantar o gato. Para sorte dele, o azar dele, ele viu o cara roubando. No susto, ele fez um latido. Esse latido, que no caso espantou o gato, espantou o bandido, depois foi o mesmo latido que ele fez no teste que ele conseguiu o Scooby-Doo, que era um cão dócil, alegre
e medroso. São quase 340 páginas de texto e outras 16 de fotos que ilustram o humor e a sensibilidade de Orlando Drummond. O Seu Peru não era para ele. O Seu Peru era para um outro ator, que até hoje ninguém sabe quem é o nome desse ator. E eu acho que para esse ator é melhor que ninguém saiba quem é, né, de fato. Mas assim, faltando 2 semanas para poder iniciar de fato a gravação, esse ator já com o figurino falou, olha, eu não quero. Eu acho que para minha imagem fazer um personagem gay não vai ser legal. A gente lembra que naquela época tinha muito mais preconceito do que tem hoje, embora ainda tenha, mas era muito maior naquela época. Então o Chico, que já conhecia o Drummond desde a década de 50 da rádio, e o Drummond já era do Chico Anísio Show, falou, chama o Drummond. A Cine de Paula chamou, e aí o Drummond fez o personagem. Tanto que, por exemplo, tanto que foi o Chico que criou o personagem, que já tinha um bordão, que era o Estou Porra Aqui. O Drummond criou outros, Te Dou o Maior Apoio, Peru com Mel de Vila Isabel, e assim foi. O carisma que ultrapassa gerações e as lições de alegria agora podem ser consultados ao alcance da estante. A gente vai levando da melhor forma possível, amando, 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 amando. O lançamento do livro Orlando Drummond, versão brasileira, acontece às 7h no Espaço Cultural Herdeiros da Vila, no Boulevard Rio Shopping, em Vila Isabel. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.